Paulo fala para quem ele estava escrevendo: olha, eu tenho ouvido da fé de vocês, eu tenho recebido testemunhos das pessoas que estão enxergando a fé de vocês. Ou seja, é uma atitude completamente baseada no Senhor, nas coisas do Senhor, em adoração, em louvor, em reconhecimento do Deus vivo. Exatamente o que esses 4 rapazes fazem. Por quê? Porque eles vão numa sintonia de sentimento muito grande. Daí, né, esses 4 rapazes serem pontuados pela fé, pela determinação em ter uma atitude, em tomar uma atitude favorável àquele paralítico. Em terceiro lugar, a comunhão deles. Eu sempre vou falar para você, um ambiente de céu aqui na terra precisa estar regado pela comunhão, não tem jeito. A comunhão vai nortear toda a nossa, vamos chamar, a nossa caminhada. Comunhão, como nós estamos fazendo aqui, em comunhão de propósito. Infelizmente, as pessoas têm seus afazeres, né? Mas é por isso que fica aí registrado na internet dia e noite, 24 horas, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas fica registrado. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo, as pessoas não veem como prioridade ler a palavra, ler e comentar a palavra por si só, né? De maneira exaustiva até, mas ler a palavra. Por quê? Porque não se tem esse hábito. E esses 4 homens se determinam, por causa da ministração da palavra, em que Jesus estava reunindo um grande número de pessoas, esses rapazes se propõem a levar esse paralítico. Creio eu que, não obstante estar paralítico, mas esses rapazes estavam preocupados com a saúde mental e emocional do seu amigo. Por quê? Porque era um paralítico, num estado muito difícil, mobilidade zero, e por causa da mobilidade zero, já naquele tempo, nos dias de hoje também, mas principalmente naquele tempo, não haveria qualquer expectativa de vida, nada que pudesse fazer aquele homem, vamos chamar assim, se levantar, ainda que não pudesse se levantar fisicamente, mas se levantar emocionalmente. Havia uma prisão emocional, havia uma paralisação emocional, psicológica, claro, exatamente pela sua situação. Então havia desses 4 homens uma fé, algo que os moveu em comunhão, em determinação, em fé, em propósito, em confiança de que o Senhor Jesus mudaria a sorte daquele paralítico. Então é lógico que quando você percebe isso, e a gente já ouviu bastante ministração a respeito, né? Que eles vão até lá, não encontram espaço, a multidão não se abre, então a multidão, se de um lado foi ouvir Jesus, do outro lado a multidão atrapalhou, porque as multidões, elas atrapalham também, atrapalham o mover de Deus, atrapalham aquilo que o Senhor tem como propósito de maneira individual para cada pessoa. Por quê? Porque essa é a característica da multidão. E esses rapazes suplantaram todas essas dificuldades exatamente pela determinação, porque eles tinham uma visão, eles tinham um objetivo. Então eu pergunto para você, qual a tua visão da semana? Qual a tua visão dessa quinta-feira? Qual é a tua visão? Ou seja, qual é o teu sentido de vida? Por que você está vivo? Esses rapazes tinham um sentido, tinham uma visão. Qual era? Entregar, colocar aquele paralítico frente a Jesus Cristo. E eles se propuseram a fazer qualquer coisa, nada que pudesse atrapalhar aquela visão, aquele sentido
aquela disposição em entregar aquele rapaz à frente, colocarem à frente de Jesus Cristo. Acontecesse o que acontecesse, eles devem ter conversado, eles chegaram ali e perceberam que não havia, todos eles juntos ali, eles com certeza ficaram, e na multidão dos conselheiros a sabedoria, já diria Salomão, né? Então, os conselheiros ali sobre aquele rapaz começaram a falar, vão fazer isso, vão fazer aquilo, qual é a estratégia? Ou seja, eles queriam, e presta atenção, o Senhor sempre acenará de maneira favorável à nossa vida quando nós estivermos preocupados com outrem, deixando os nossos sentimentos de lado, deixando os nossos problemas e dificuldades de lado, para acudir, para que o outro seja mais importante. Aquilo que o outro está passando seja prioridade. Exatamente o que esses 4 rapazes fazem. É aquilo que o Senhor fala já desde o tempo de Jó, quando Moisés escreveu o livro poético de Jó, né, lá no capítulo 42. Quando Jó reconhece a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor, a maravilhosa graça do Senhor, e se prostra e identifica em si os seus limitadores, então começa a cura pessoal dos seus sentimentos. Porque Jó começa, eu sei que tudo podes, né? E eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Podem ser frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então você percebe que Jó cai na consciência de quem ele é e de quem Deus é. Não agora pela teoria ou pela teologia, não, pela sua própria experiência. E a Bíblia diz que quando ele se propõe a orar pelos seus amigos, o Senhor lhe muda a sorte. Exatamente o que acontece aqui. Aqueles homens estavam com um propósito, levar aquele rapaz, aquele paralítico, aos pés de Jesus. Custasse quanto custasse, eles estavam dispostos a pagar o preço por aquele rapaz. Então, quando o Senhor vê aquilo, contempla aquilo, né, todas as outras coisas foram menores. Claro que Jesus falando ali, no meio de uma multidão, ministrando a palavra, e de repente alguém ficar cutucando o teto, caindo sujeira, caindo pedaço de teto na cabeça das pessoas e talvez até sobre a cabeça de Jesus. É lógico que aos nossos olhos, aqueles homens estavam atrapalhando, estavam tumultuando aquele momento. Mas Jesus viu-lhes a fé. E no momento em que aquele paralítico desce, Jesus mais uma vez demonstra as prioridades do reino. Em primeiro lugar, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque a necessidade maior nossa não é de uma cura física, não é de uma restauração financeira ou material circunstancial ao nosso redor. Tudo isso é importante. Mas, em primeiro lugar, eu preciso estar completamente exposto, aberto à cura emocional dos meus sentimentos, do meu pecado sendo perdoado, sendo identificado, sendo colocado diante do Senhor, levando a obediência de Jesus, como diz a palavra, todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos. E aquele homem estava exposto diante da multidão, diante dos seus 4 amigos, mas ele estava mais exposto ainda diante daquele que poderia alterar e transformar. E aí ele se abre e o Senhor lhe fala, né, que os seus pecados estão perdoados. Claro que havia o sentimento dos religiosos,
os religiosos começam, a Bíblia fala, a arrazoar, né? Diz aqui assim, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E que estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ele estava falando uma coisa certa. Claro que só Deus pode perdoar pecados. Aí diz assim, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse, por que arrazoais conhecendo? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Por quê? Porque o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus, ele pontua e destaca a primícia da sua condição ali, daquilo que era primordial, era libertar aquele homem das suas enfermidades interiores, em primeiríssimo lugar. E aí o Senhor Jesus perdoa-lhe os pecados. Por quê? Aos olhos dos religiosos da cultura da época, a enfermidade era produto de pecado, certo? Então tá. Se a enfermidade, entre aspas, tá? Segundo a tradição lá daquela cultura. Se aquele homem estava paralítico porque cometeu, ou seus pais cometeram um pecado muito grave, aos olhos da cultura, então ele estava paralítico. Quando o Senhor Jesus, em primeiro lugar, perdoa-lhe os pecados, né? E os religiosos começam a arrazoar entre si, então Jesus lhes pergunta, o que é mais fácil, perdoar pecado ou curar o paralítico? Para que vocês saibam que está sobre mim toda a autoridade, né? Então, eu digo a esse paralítico, levanta e anda. Então, se aquela paralisia era produto de pecado, e o Senhor Jesus mandou ele levantar-se, então significa, mesmo que eles não quisessem entender, mas significa que os pecados dele estavam perdoados, senão ele não poderia levantar. Mas do outro lado, o Senhor Jesus já começou a perdoando-lhe os pecados, que é a prioridade do reino. Então, desculpe o termo, mas Jesus esnucou aqueles religiosos de qualquer jeito. Fosse na tradição, fosse nas teorias ou nas lendas da época em relação à enfermidade, fosse de maneira teológica, sustentável pela teologia e pela lei de Moisés, de todos os lados, o Senhor Jesus havia preenchido todas as lacunas. Por quê? Perdoou-lhe os pecados, e perdoando-lhe os pecados, aquele paralítico, segundo a tradição, estaria livre da paralisia. Mas do outro lado, se aquele paralítico estava sendo curado, é porque, de alguma maneira, aquele pecado também estava sendo perdoado. Então não tinha como. Tá me entendendo? Então Jesus, em todas as colocações teológicas ou teóricas, ele estava cumprindo todas as coisas. Claro que nós sabemos que, em primeiríssimo lugar, vem a cura de uma paralisia emocional, vem a cura de uma paralisia espiritual, vem a cura de uma paralisia resultado ou produto de pecado, de transgressão, claro. Então o Senhor Jesus está preocupado com a minha alma, de como eu estarei presente diante do grande julgamento, ou diante da aferição, né, daquilo que eu fiz para o Senhor, né, no juízo final. Claro, ele está mais preocupado com isso. Mas, ao mesmo tempo, só para que houvesse
ou não pairasse qualquer dúvida, o Senhor Jesus também lhe cura da paralisia. Então você tem aqui exatamente o início de uma situação que permaneceria nevrálgica até o último momento de vida do Senhor Jesus no seu ministério, que era, né, o confronto com os religiosos. Porque os religiosos ficavam procurando uma maneira, algum espaço, alguma brecha para poder acusar a Jesus de alguma coisa, mas eles não tinham como. Porque Jesus, ele preenchia todos os espaços, fosse da tradição, fosse da cultura, fosse das lendas, do folclore da época, ou fosse da própria lei de Moisés e dos seus 613 estatutos. Qualquer coisa que fosse aferido em Jesus Cristo, todas as situações ele preenchia completamente, de maneira perfeita. Mas voltando ao texto, aqueles homens mostram exatamente aquilo que nós devemos fazer em relação à obra de Deus. Sempre pagarmos o preço para que possamos ministrar o Evangelho e aquela pessoa, aquele nosso querido, aquele nosso amado, aquele nosso próximo, dentro das nossas atividades diárias, nós precisamos pagar o preço para que aquela pessoa vá completamente desimpedida à presença do Senhor Jesus. Em segundo lugar, sabendo que as pessoas que estão ao nosso redor, talvez até sem querer, ou talvez querendo, vão atrapalhar. Ou porque farão comentários que não se deve. Uma coisa é a gente comentar, como eu falei agora há pouco, comentar do lado de dentro, sem acusar e sem apontar o dedo para ninguém, mas apenas de maneira didática. Uma coisa é eu falar do lado de dentro. Agora, do lado de fora, se alguém vier falar alguma coisa para mim, eu falo, é uma grande bênção. Se você puder e tiver alguém enferma, vá até lá. O Senhor vai ouvir e essa pessoa será impactada pelo poder de Deus. Por quê? Porque é o lado de fora. Exatamente o que Deus fez em relação a Balaão, que a gente leu alguns dias atrás, né? Ainda por ocasião do final do livro de Mateus, a gente passou por esse assunto. Quando Deus falou para Balaque e Balaão, né? Contra os filhos de Jacó, ou seja, contra o povo de Deus, não existe encantamento, não existe maldição. Porque eu não vi, olha Deus falando para os de fora, eu não vi transgressão no meu povo, eu não vi iniquidade no meu povo. Então não cabe encantamento. Aí eu pergunto para você, como não viu Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso? Porque na cronologia, né, de maneira, olhando o momento que estava passando o povo estava recém-saído da situação do bezerro de ouro. Alguém poderia falar, mas Deus, o que está acontecendo? O povo está sendo julgado, ainda está sendo, né, vamos dizer assim, exortado pelo Senhor por aquilo que fez no deserto em relação ao bezerro de ouro. E o Senhor não viu iniquidade no teu povo? Se o Senhor viu iniquidade, é na parte de dentro. Sabe aquela coisa lá em casa a gente conversa? Sabe aquela coisa que a gente ouve as pessoas falando? Roupa suja se lava em casa. Então é exatamente isso. Se Deus tinha alguma coisa com o povo, ele queria resolver com o seu povo dentro de casa. Não era para os outros falarem alguma coisa. Aliás, todas as nações um dia serão julgadas exatamente por aquilo que fizeram ao povo de Deus. Ao povo chamado de menina dos olhos de Deus, que é o povo de Israel. Essas nações serão julgadas. Aí você vai falar, mas não pisaram na bola? Não creram plenamente no Deus Todo-Poderoso? Sim. Mas essas coisas Deus vai acertar com o povo. Não tem nada a ver com as outras nações. Então essas nações serão julgadas um dia. Está lá no livro de Mateus. Serão julgadas um dia por causa daquilo que fizeram, pelo resultado, conforme a atitude deles em relação ao povo de Deus. Então,
exatamente isso que está acontecendo aqui. A multidão segurou e a multidão ficou atrapalhando, interrompendo a obra do Senhor, que era curar aquele paralítico. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor ficam comentando coisas, fazendo chacota, zombando, se usa chapéu, se não usa chapéu, se o suor, se isso e aquilo. Cada um é cada um. Se tem menos dinheiro, se tem mais dinheiro. Se o templo é de mármore ou se é de alvenaria normal, se é de tijolo. Olha, a mim cabe pregar o evangelho. Pelo menos eu, creio eu que nós todos aqui, não fomos chamados para ferir se fulano está certo ou está errado, se está pecando ou menos ou mais. Eu sei de uma coisa, aquilo que exatamente Isaías fala: sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Pronto. Cabe a mim me derramar e me humilhar diante do trono de Deus. Agora, que essa multidão atrapalha. Porque, na maioria das vezes, não me atrapalha, mas atrapalha aqueles que estão conhecendo o Evangelho. Atrapalham aqueles que estão se abrindo para o Senhor Jesus. E com seus comentários, e na maioria das vezes, gente que conhece o Evangelho, fica comentando, fica discutindo, né? Fica falando das coisas de Deus num balcão de bar, comentando e zombando. Então cuidado, porque às vezes, sem querer, eu estou fazendo exatamente o papel daquela multidão que estava atrapalhando o objetivo, o propósito daqueles 4 homens, que era levar o paralítico a Jesus Cristo. Claro que a determinação deles, a comunhão deles, a fé deles e o propósito, a visão deles em levar aquele paralítico era muito maior do que todos os percalços, do que toda a resistência, do que todos os dissabores no caminho. Mas que houve uma multidão atrapalhando, e principalmente os religiosos, porque quem mais conhecia Deus daquela multidão toda não eram os religiosos? E os religiosos foram os primeiros a comentarem. Os religiosos foram os primeiros a ficar zombando, meio balançando a cabeça, razoando entre si, pela obra que o Senhor estava realizando ali, através do seu Filho, o seu enviado, Jesus Cristo. Mas mesmo assim, aquele paralítico foi levado até os pés de Jesus. E nós temos uma visão e ministério: levarmos as pessoas ao conhecimento pleno do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, se um usa chapéu, se o outro, por favor, eu acho que uma boa parte de nós, para não dizer a esmagadora maioria, para não dizer a totalidade de nós, creio eu, ninguém foi levantado como juiz para julgar. Tá certo ou tá errado? Não sei. Deus é que sabe. Deus trata com seu ungido, diz a Bíblia. Agora, a mim cabe levar aquele paralítico ou os nossos paralíticos, aqueles que estão incapazes de caminhar sozinhos, por uma série de razões, levá-los ao pleno conhecimento do Evangelho, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Oi, Kátia, tudo bem? Deus abençoe você, e Deus abençoe a Rafa também, tua casa, tua família, os teus queridos.